27 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 306 Mistérios no fundo da piscina. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O fedor era insuportável e o sangue repugnante e pegajoso. O homem magro tentou sair correndo da piscina várias vezes, mas foi contido por Bashi e Limbai. Os passos do senhor da cidade e dos outros desapareceram por muito tempo. Neste momento, estava quieto fora da poça de sangue. Nem mesmo o som da respiração podia ser ouvido, muito menos os passos. Os três prenderam a respiração por um longo tempo na poça de sangue. Depois de confirmar que era seguro do lado de fora, eles colocaram a cabeça para fora da poça de sangue e ofegaram pesadamente. Seus rostos estavam completamente vermelhos. Metade era da mancha da poça de sangue. A outra metade estava prendendo a respiração. Não muito tempo atrás, eles pensaram em vasculhar a poça de sangue para ver se havia alguma armadilha. No entanto, quando os três estavam prestes a começar a checar, eles ouviram um som vindo do outro lado da câmara secreta. Esta sala secreta era espaçosa e vazia. No final, eles só puderam se esconder na poça de sangue. Como esperado, eles foram embora. O homem magro usou a mão para limpar o líquido pegajoso do rosto. Ele olhou ao redor da sala secreta. Depois de confirmar que não viu ninguém, soltou um longo suspiro de alívio. Aquelas pessoas devem ter se tornado marionetes do senhor da cidade. Eles foram corrompidos por sua aura demoníaca. Baixie ofegou enquanto removia o pedaço de carne podre de sua testa e alguns fios de cabelo preto de seu braço. Depois de fazer isso, Baixie ficou na poça de sangue e começou a vomitar loucamente. No entanto, ela já havia vomitado seu estômago completamente da vez anterior, então ela só podia vomitar dolorosamente. Quando o homem magro viu Baixie vomitar, uma onda de náusea subiu em seu coração e ele também começou a vomitar loucamente. Recue. Este não foi o fim. Quando o pretinho viu os dois vomitando, não só quis imitá-los, mas também vomitou por instinto. Limbai balançou a cabeça, os olhos cheios de desamparo. Ele só podia esperar que os dois e a única besta parassem de vomitar. Atualizações por Romance VIP. O homem magro respirou fundo, e aquela onda de náusea mais ou menos se dissipou. Esta poça de sangue é realmente pesada pra caralho. Mesmo que o Lorde da cidade seja um demônio, ele é muito pervertido. Baixie soltou um longo suspiro e disse: isso é o hobby daquele demônio ou ele precisa dessa poça de sangue para fazer alguma coisa. Por exemplo, para usar como camuflagem e colocar o mecanismo dentro. Quando Baixie disse isso, seus olhos olharam para a poça de sangue que havia passado por seu peito. Sua mente queria vasculhar essa poça de sangue, mas seu corpo não conseguia se mover. Foi nojento demais. Limbai se levantou da poça de sangue com um sorriso. Quando ele viu o homem magro e Baixie querendo procurar, mas não querendo por causa do nojo, ele achou muito engraçado. Oh! Você não vai procurar? Quando o homem magro viu Limbai sair da poça de sangue, ele o seguiu apressadamente. Ele realmente não queria ficar nesta poça de sangue nem por um minuto. Baixie viu os dois saírem e imediatamente saltou da poça de sangue. Depois que saíram da piscina, ele arregaçou as mangas e enxugou o rosto e o pescoço. O sangue espirrou por todo o chão e havia até um pouco de espuma de carne. Little Green, vem e nos ajude a enxaguar. Limbai chamou Little Green e então abriu os braços. Little Green usou uma explosão de água poderosa para lavar todo o corpo de Limbai. As roupas que foram originalmente tingidas de vermelho pela poça de sangue gradualmente perderam sua cor vermelha, e o fedor também desapareceu gradualmente. A carne podre que estava misturada em seu cabelo também foi lavada. Limbai soltou um longo suspiro de alívio. Ele sentiu que tinha voltado à vida. Se fosse possível, ele não gostaria de entrar nesta poça de sangue uma segunda vez. Isso, Little Green, não, tio Green. Eu também. Dê-me um banho também. O homem magro fez cara de tímido e aproximou-se de Little Green. Inicialmente,
Little Gren estava um pouco relutante, mas depois de ouvir a palavra tio, havia um olhar de vigor em seus olhos. Então ela ajudou o homem magro a se lavar também. E eu. Baishi também se aproximou. Se ela não tivesse beliscado o nariz e tentado não sentir aquele cheiro, teria vomitado mais vezes. Seu rosto já estava pálido depois que ela vomitou 2 vezes e seus lábios estavam secos. Ela não ousava pensar nisso se continuasse. Depois de muito tempo, os três estavam completamente encharcados e grudados em seus corpos, mas todos se sentiam muito revigorados e confortáveis. Então, como vamos encontrá-los agora? Não me diga que ainda temos que entrar. O homem magro disse enquanto olhava para a poça de sangue com alguma hesitação. Se for possível, eu realmente não quero ir uma segunda vez. Também não quero ir uma segunda vez. Lin Bai concordou em seu coração. Ele balançou a cabeça e disse, não há necessidade disso. Existe uma maneira melhor. Ainda há um jeito. Bai Shi franziu a testa. Enquanto ele estava imerso em pensamentos, Little rebateu suas asas e voou rapidamente. Chapeuzinho queria dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, deixe-me fazer isso, eu tenho um jeito. Eu entendo. Bai Shi revelou uma expressão de compreensão repentina. Então, ela soltou um longo suspiro de alívio. Não havia necessidade de entrar naquela nojenta poça de sangue novamente. Foi melhor do que qualquer outra coisa. Pequena ruiva, agora é com você. Lin Bai olhou para Little Reid com carinho. Na verdade, se o City Lord não tivesse retornado com pressa, ele não teria conseguido entrar na poça de sangue. No entanto, a situação era urgente naquele momento e havia apenas um esconderijo por perto. No final, ele só poderia escolher se esconder na poça de sangue. Naquela época, Lin Bai pensava que se fosse descoberto pelo Lorde da cidade, ele atacaria primeiro e feriria o Lorde da cidade antes que o Lorde da cidade atacasse. Então, ele poderia coordenar com Gordos para pegá-los desprevenidos. Mesmo que ele não pudesse matar o Lorde da cidade, os quatro ainda poderiam recuar com segurança. No entanto, não ser descoberto pelo Lorde da cidade era melhor do que qualquer outra coisa. Caso contrário, eles não seriam capazes de descobrir o segredo dessa poça de sangue. Enquanto os pensamentos de Lin Bai voavam, Little Red já havia cuspido chamas em direção à poça de sangue. Uma bola de fogo ardente varreu a poça de sangue. Embora ainda estivesse muito longe da bola de fogo, Lin Bai podia sentir que suas roupas, que estavam originalmente encharcadas, secaram em um período muito curto de tempo. A poça de sangue abaixo da bola de fogo começou a emitir fumaça branca. Sibila, sibila, sibila. A bola de fogo atingiu a poça de sangue, fazendo com que o sangue queimasse. O som de carne podre queimando podia ser ouvido, e um fedor de queimada enchia o ar. A poça de sangue diminuiu lentamente a uma velocidade visível a olho nu. 80%, 60%, 40%, 10%. No final, a piscina inteira estava vazia, restando apenas cinzas queimadas espalhadas no fundo da piscina. Cof. O ar estava cheio do cheiro de queimado, fazendo o homem magro tossir incontrolavelmente. No entanto, comparado com a sensação na poça de sangue, esse cheiro de queimado era brincadeira de criança. Vamos entrar rápido. Quem sabe quando o senhor da cidade vai querer dar a volta por cima e voltar. A essa altura, até a poça de sangue terá desaparecido e não teremos nenhum lugar para nos esconder. Enquanto o homem magro falava, ele assumiu a liderança e pulou na piscina, caindo firmemente no fundo da piscina. Sim, temos que nos apressar. Bai Shi também pulou na piscina e começou a procurar. O fundo da piscina era um espaço em forma de quadrado. Foi esculpido em algum tipo de pedra. A superfície era lisa e plana. Havia alguns padrões na superfície, mas depois de serem queimados pelo fogo de Little Red, os padrões eram um pouco pretos e difíceis de ver claramente. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 307. Gordo azarado no salão principal da propriedade do City Lord. A atmosfera no salão principal era fria e triste. O City Lord estava sentado em uma cadeira no meio do corredor.
Ele usou as mãos para esfregar as decorações no apoio de braço. Sua expressão era solene, mas ele não disse uma palavra. Senhor da cidade, não encontramos nenhum vestígio de Limbai no leste da cidade. Senhor da cidade, também não encontramos nenhum vestígio de Limbai no oeste da cidade. City Lord, estamos na cidade. Um por um, os guardas avançaram e relataram a situação ao City Lord com a cabeça baixa, relatando a situação mais recente em relação à busca por Limbai. Fatih e as poucas pessoas que haviam acabado de entrar na sala secreta ficaram respeitosamente do lado esquerdo do salão principal, esperando que o Lorde da cidade desse a ordem. Fatih olhou para o City Lord que estava sentado na cadeira, sua expressão ficando cada vez mais feia. Então, ele deu uma olhada na entrada da sala secreta. Eles realmente foram embora. Eu preciso encontrar algum tempo para escapar. Quanto mais tempo eu ficar ao lado do Lorde da cidade, maior a chance de ser exposto. Ou eles ainda estão lá e não foram embora. Outro pensamento surgiu na mente de Fatih. Ele rapidamente balançou a cabeça. Em sua opinião, isso era simplesmente impossível. O City Lord tinha acabado de vasculhar toda a câmara secreta e não havia lugar para se esconder. Exceto aquela poça de sangue. Quando Gord pensou nisso, os cantos de sua boca não puderam deixar de se contorcer. Ele rapidamente olhou para a porta escondida da câmara secreta, rezando em seu coração para que Limbai e os outros não saíssem naquele momento. Bater. Atualizações por Romance VIP. Com um estrondo alto trouxe Gord de volta à realidade. O City Lord com raiva bateu a palma da mão na cadeira. O apoio de braço da cadeira tinha uma reentrância profunda que formava a forma de uma palma. Os poucos guardas que vieram relatar a notícia baixaram a cabeça. Eles não ousaram olhar para o senhor da cidade. City Lord, estamos dispostos a fazer o nosso melhor para procurar por Limbai. O homem corpulento saiu e parou na frente do Lorde da cidade. Ele se abaixou e falou com um tom leal. Também estou disposto. O gordo rapidamente imitou o corpulento e caminhou até o centro. Ele se curvou profundamente. O coração de Fatih estava cheio de alegria. Ele não achava que esse homem corpulento, que o havia enganado várias vezes, seria capaz de ajudá-lo desta vez. Agora, contanto que o Lorde da cidade permitisse que eles saíssem e procurassem por Limbai, ele seria capaz de deixar a propriedade do Lorde da cidade com arrogância. Contanto que ele deixasse a propriedade do City Lord, ele poderia ir para onde quisesse. Tudo bem, desde que ele não ficasse ao lado do senhor da cidade. Também estou disposto. Também estou disposto. Aquelas pessoas que foram corroídas pela aura demoníaca do senhor da cidade se destacaram uma após a outra e se ofereceram. Depois que o City Lord ouviu isso, seu rosto originalmente escuro ficou um pouco mais relaxado. Ele acenou com a cabeça e disse, todos vocês saiam e procurem por Limbai. Quanto ao resto de vocês. O tom do City Lord em relação a Fatih e os outros ainda era bastante calmo. No entanto, quando ele falou com os poucos guardas mais tarde, seu tom tornou-se ainda mais sério, fazendo com que os poucos guardas tremessem. Seu subordinado está aqui. Os guardas responderam em uníssono, suas vozes cheias de paixão. Se eles ainda não pudessem mostrar seu entusiasmo neste momento, isso não seria cortejar a morte. Portanto, cada um deles estava gritando alto. Coopere com suas ações. O que quer que eles digam para você fazer, faça. Suas ordens são equivalentes às minhas ordens. A voz do City Lord era firme e inquestionável. Os guardas concordaram rapidamente e deram um suspiro de alívio. Relatório. Neste momento, um guarda correu para o corredor, ofegante com o rosto vermelho. Falar. O Lorde da cidade perguntou friamente. Ele não esperava boas notícias. Recebemos notícias de que Limbai foi encontrado no norte cidade. Uma equipe está perseguindo ele naquela área. O guarda ofegou pesadamente enquanto relatava a situação, fazendo com que suas palavras ficassem cheias de buracos. No entanto, depois de ouvir suas palavras, a atmosfera no salão congelou mais uma vez. O coração de todos estava cheio de alegria. Apenas Gordo estava cheio de confusão e dor.
FCK. Eu poderia ter ido embora, mas o que aconteceu com Limbai no norte da cidade? Será que Limbai e os outros realmente deixaram a câmara secreta? Isso não está certo. O local que combinamos era a sudoeste da capital. Então quem foi? Fatih estava extremamente confuso e com muita dor. Ele estava a apenas um passo de escapar deste lugar. MHM. Então não vamos demorar mais. Os poucos de vocês, não ajam sozinhos por enquanto. Me siga. O Citilo olhou para Fatih e os outros e ordenou. Sim. Fatih e os outros só puderam concordar apressadamente. Em seguida, um grande grupo de pessoas correu para o norte da cidade de forma agressiva. Fatih, o que você está fazendo aqui de novo? O senhor da cidade já partiu. Se você continuar demorando aqui, o Lorde da cidade definitivamente ficará zangado. Assim como Fatih planejava caminhar no final do grupo, ele quis aproveitar a oportunidade quando ninguém mais percebeu para escapar. No entanto, ninguém esperava que no momento em que chegasse ao final do grupo, o homem corpulento mais uma vez olhasse para Limbai, sua voz áspera e alta. O Lorde da cidade e o resto das pessoas olharam para Fatih. Foda-se você. FCK. Fatih já havia agradecido um pouco a esse homem corpulento, mas agora ele só tinha ódio pelo homem corpulento. Eu estava pensando em qual rota esse Limbai escolheria, então fiquei um pouco atordoado. Como Fatih disse isso, ele rapidamente correu e ficou atrás do City Lord. Por outro lado, esta lagoa também é muito comum. Será que não há sala secreta aqui? O homem magro franziu a testa. Ele olhou ao redor, mas a lagoa era comum. Então você está errado. Baixe rio. Então usou a mão para pressionar suavemente um pedaço do chão à sua frente. Rachadura. Aquele pedaço de chão afundou no chão, e então uma pequena superfície quadrada no meio da piscina tremeu e se projetou, revelando uma entrada. Olhando de fora para a entrada, estava escuro como breu por dentro, tão escuro que não dava para ver os dedos. Houve também uma rajada de vento frio soprando de dentro, fazendo Baixi tremer involuntariamente. FCK. Isso está muito bem escondido. Se não fosse por drenarmos o sangue nesta poça, teríamos que contar com um pouco de sorte para encontrar isso. O homem magro amaldiçoou em seu coração. A pessoa que projetou esta passagem secreta era muito perspicaz. Quando a ruivinha ouviu alguém elogiando-a, ela rapidamente bateu as asas e voou ao redor da piscina. De vez em quando, ela abria a boca e dizia, é tudo graças a mim, né? Não há tempo a perder. Vamos entrar rapidamente. Limba disse enquanto se inclinava para a entrada. O vento frio soprava de vez em quando na entrada, indicando que o ar lá dentro estava circulando. Não sufocaria nem envenenaria quem entrasse. Então, Limba saltou para a entrada. Assim que ele pulou na câmara secreta, ele sentiu todo o seu corpo tremer como se algo extraordinário estivesse olhando para ele. No entanto, a sensação desapareceu em um instante, como se nunca tivesse aparecido. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 308. De novo e de novo a passagem descendente era muito profunda e escura, como um poço sem fundo que devorava todos os seres vivos. Era escuro como breu e profundo. Limba esticou as mãos e os pés algumas vezes para diminuir a velocidade de sua descida. Caso contrário, com a profundidade da passagem descendente, se ele continuasse a cair, ele poderia não morrer, mas poderia se machucar. FCK, esse buraco é muito fundo, não é muito escuro. A voz do magrinho veio de muito acima, e houve alguns ecos. Você deve ser cuidadoso. Lembre-se de desacelerar depois de um tempo. Caso contrário, com o seu cultivo, você pode ter problemas se cair. Baixe alertou o homem magro. Ela usou o mesmo método de Limbai. No entanto, mesmo que ela fizesse isso, o coração de Baixe ainda estava um pouco frio. Quem não teria nada melhor para fazer e construir um buraco tão fundo na propriedade do City Lord? Quem não teria nada melhor para fazer na capital? Se realmente havia um segredo, por que não deixá-lo fora da cidade e encontrar uma montanha remota que só ele conhecia? Além disso,
O que exatamente precisava ser escondido assim? Inúmeras dúvidas surgiram no coração de Baishi, e isso fez com que seu coração já frio ficasse gradualmente um pouco apreensivo. Vai, vai, vai. Com meu nível de cultivo, algo aconteceria se eu caísse. Você está me desprezando demais. Baishi, ainda não mostrei minha verdadeira força. Não pense que você viu através da minha força. No entanto, no segundo seguinte, as palavras do homem magro fizeram com que o desconforto no coração de Baishi se dissipasse. Em vez disso, ela sentiu vontade de rir. Nos últimos dias, o relacionamento de Baishi e do homem magro havia se tornado cada vez melhor depois que eles escaparam da morte e passaram por bons e maus momentos juntos. Frequentemente havia essas cenas de brigas. Atualizações por romance VIP. Estamos quase no fim. Tenham cuidado, vocês dois. Lin Bai ouviu a conversa vindo de cima. Os dois trocaram insultos e lembraram um ao outro. Depois que Baishi e o homem magro ouviram isso, os dois ficaram vigilantes. Seus olhares estavam fixos na área abaixo. Mesmo que sua visão fosse fraca e fosse difícil ver claramente, eles ainda não ousavam ser nem um pouco descuidados. Quem sabia se havia alguma armadilha neste lugar miserável que queria matar as pessoas que se esgueiravam. Além da escuridão, os efeitos das armadilhas podem ser maximizados. Por que não desço e exploro o caminho primeiro? Sou bom em furtividade, então tenho reflexos rápidos. O homem magro se ofereceu. Ele acreditava que se algo acontecesse com ele, contanto que ele não morresse, Baishi e Lin Bai não o deixariam aqui. Não, é melhor ser cauteloso em um momento como este. Não podemos ser descuidados. Lin Bai balançou a cabeça e rejeitou a gentileza do homem magro. Ele tinha suas próprias razões para fazer isso. Se ele pulasse precipitadamente e algo acontecesse com ele, não seria tão simples quanto ficar gravemente ferido. Ele definitivamente morreria aqui. Pequena ruiva. Lin Bai chamou Little Red. No momento em que Little Red apareceu, o túnel originalmente escuro foi iluminado, mas fez as pessoas se sentirem extremamente quentes e secas. Essa também foi a razão pela qual Lin Bai não chamou Little Red antes. Este túnel era estreito e comprido. Se Xiaohong continuasse a iluminar o túnel, eles seriam torrados até não conseguirem suportar o calor. Se algo acontecesse, eles não poderiam garantir que seus corpos estariam em suas melhores condições. Pode-se dizer que eles estavam extremamente errados. Depois que Little Red saiu, ele entendeu e mergulhou para baixo. Depois disso, uma bola de fogo foi expelida e se chocou contra o chão abaixo. Bang! A bola de fogo atingiu o chão e se espalhou em todas as direções, iluminando o chão abaixo. Sou. No entanto, assim que as chamas estavam prestes a desaparecer, algumas flechas voadoras dispararam do lado direito do chão. Sua velocidade era tão rápida que era difícil capturá-los com os olhos. No final, eles perfuraram profundamente a parede oposta e metade do corpo da flecha perfurou a parede. Podia-se ver que o poder desta flecha era extraordinário. Silvo. Quando o homem magro e Baishi viram essa cena, ambos inspiraram o ar frio. O coração do homem magro palpitava. Felizmente, Lin Bai interrompeu seu plano anterior. Caso contrário, se fosse ele quem tivesse pulado, com a velocidade dessa flecha escondida, ele não teria conseguido se esquivar de jeito nenhum. O homem magro tocou o peito e enxugou o suor da testa. Ele decidiu não correr precipitadamente na frente de Lin Bai no futuro e não fazer nada que Lin Bai não dissesse. Caso contrário, ele pode realmente morrer na sala secreta. Estrondo. 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 Little Red bombardeou o solo abaixo de Lin Bai repetidamente. Isso não acontecia porque Lin Bai era suspeito, mas porque esse tipo de arma e mecanismo ocultos geralmente eram detectados por outros na primeira vez. Portanto, o projetista normalmente teria um segundo, terceiro ou até mesmo muitos mecanismos. Esperavam que o infiltrado baixasse a guarda depois de acionar o primeiro mecanismo. Assim que baixasse a guarda, o infiltrado cairia em outros mecanismos. Mesmo que não morresse, ficaria gravemente ferido.
Oxi! Mais duas flechas escondidas dispararam de diferentes direções. O poder e a velocidade dessas duas flechas ocultas ultrapassaram em muito a primeira. Foda-se! O homem magro não pôde deixar de xingar. O criador dessa armadilha é tão pervertido. Que coisas boas tem lá? Existe a necessidade de ele esconder isso assim? Antes que o homem magro terminasse suas palavras, o andar de baixo havia desabado novamente. Algumas pontas tão altas quanto um adulto perfuraram o chão por baixo. Foda-se! Mesmo com a força de vontade de Baishi, ela não pôde deixar de xingar. Depois que Little Red continuou a cuspir mais algumas bolas de fogo, Limba enviou Little Black para ir primeiro. Os olhos negros de Little Black estavam cheios de emoção, mas depois que ele pousou no chão, ele ficou um pouco desapontado por não ter conseguido experimentar o poder defensivo daquelas armadilhas ao seu lado. Bem, está tudo bem agora. Vamos descer. Limba disse ao homem magro e baixo. Enquanto falava, ele saltou e pousou firmemente no chão. Essas flechas são todas feitas de ferro frio e escuro. É realmente um maldito golpe de sorte. Se os retirarmos, também podemos trocá-los por um bom preço. Assim que o homem magro pousou, ele olhou para as flechas que haviam perfurado a parede. Depois de identificar os materiais das flechas, ele não pôde deixar de balançar a cabeça. Armas feitas de tal metal poderiam facilmente cortar ferro como lama. As armas de muitas pessoas lá fora não podiam se dar ao luxo de usar tais materiais. No entanto, o criador desse mecanismo realmente usou esses materiais para fazer flechas e atirar flechas. Isso fez o homem magro sentir que era uma pena e um grande desperdício. Essa era a diferença entre uma grande soma de dinheiro e cultivadores itinerantes como nós. O homem magro sentiu amargura em seu coração. Parece que há um caminho reto à frente. Deve haver muitas armadilhas. Temos de ter cuidado. Baishi sempre foi cauteloso e julgou a situação atual. No entanto, assim que ele disse isso, Little Black correu em direção ao caminho à frente. Tome cuidado. Baishi queria parar Black, mas Little Black já havia corrido para dentro. Não se preocupe. Little Black vai ficar bem. Limbai não sabia se riu ou chorava enquanto balançava a cabeça. Little Black sentiu-se mal por não ter contribuído com sua força, então decidiu desafiar esta rodada. Quando Little Black correu para a frente, ele pisou no chão. Ao mesmo tempo, ele não se esqueceu de olhar para Limbai. Deixe isso comigo. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 309. Confusão de Fatina capital. O sol estava se pondo aos poucos do oeste, mas a temperatura ainda era insuportável. O grupo de pessoas correu em uma determinada direção. Bem na frente, havia um guarda blindado liderando o caminho, ofegante. O cultivo do guarda era muito menor do que as poucas pessoas atrás dele, então ele só podia cerrar os dentes e perseverar. Além disso, ele podia sentir urgência do City Lord, então ele não se atreveu a pedir um descanso temporário. Depois de muito tempo, o guarda soltou um suspiro profundo. Ele havia chegado ao seu destino. Não é longe. O guarda ofegou e cerrou os dentes enquanto falava. Ele estendeu a mão direita e apontou para uma pequena colina à sua frente. Olhando de longe, a pequena colina era coberta por uma densa floresta. No entanto, no céu acima da pequena colina, podia-se ver uma espessa fumaça negra subindo e rolando no céu. Parece que eles estão brigando. Espero que o Lorde da cidade concorde em me deixar ir e ajudar. Seguindo atrás do senhor da cidade, uma pessoa que havia sido corroída pelo que demoníaco se ofereceu. O City Lord sentiu e não o impediu. Seu tom era firme e não permitia que ninguém o rejeitasse. Você deve se lembrar de uma coisa. Se ele estiver vivo, quero vê-lo. Se ele está morto, quero ver o cadáver. Você absolutamente não pode deixar o demônio Limba escapar. Caso contrário, se ele escapasse, este mundo seria perturbado pelo que demoníaco seria difícil para ele ser pacífico. A vida das pessoas ao amanhecer estaria em perigo. Sim. A pessoa que se ofereceu gritou e então convocou uma besta espiritual.
A besta espiritual tinha a forma de um guindaste e suas asas tinham 5 metros de largura. Com um grito, o guarda quase desmaiou. Então, a pessoa que se voluntariou pulou na besta espiritual e voou na direção da colina. Sua velocidade era tão rápida que ele alcançou o topo da fumaça em apenas alguns segundos. Wolf King rápido. Atualizações por Romance VIP. Com o rosto de Fatih estava em silêncio, mas ele amaldiçoou em seu coração. Ao mesmo tempo, ele murmurou em seu coração. Se ele tivesse tentado escapar no caminho, essa pessoa definitivamente usaria essa besta espiritual para encontrá-lo rapidamente. Sem chance. Se ele não pudesse escapar com sucesso mais tarde, ele teria que lidar com essa pessoa antes de partir. Caso contrário, ele seria enredado por essa pessoa no final. Por que não eu ataco primeiro? Quando Gordo pensou nisso, um traço de crueldade brilhou em seus olhos. Suas ações não foram sem razão. Essa pessoa não apenas havia sido corroída pela aura demoníaca do Lorde da cidade, como ainda se lembrava vagamente do nome dessa pessoa. Ele parecia ser uma pessoa imperdoável que havia cometido todo tipo de crime, como queimar, matar e saquear. Quando ele pensou nisso, Gordo não tinha mais nenhuma preocupação em seu coração. Em vez disso, ele se decidiu. O que está errado? Você parece ter pensado em algo. É sobre aquele demônio, Lin Bai. Mas bem neste momento, aquela voz familiar soou novamente. O homem corpulento voltou sua atenção para Fatih. Fatih resistiu ao impulso de xingar. Droga, antes de sair, com certeza vou te dar uma boa surra. Caso contrário, não poderei descarregar minha raiva. Kofi. Mesmo que ele estivesse xingando em seu coração, o rosto de Fatih permaneceu calmo. Seus olhos estavam cheios de dúvida. O que está errado? Eu só estou curioso. Já tem briga aí. Será que Lin Bai já fugiu? Os olhos do homem se viraram. Ele avaliou o Gordo da cabeça aos pés e finalmente olhou profundamente nos olhos de Fatih. Você. O homem queria falar, mas hesitou. Ele não falou por um longo tempo. O que você está dizendo? Você tem sido assim desde o começo. Será que você está duvidando do meu caráter? Sou leal ao Lorde da cidade e estou disposto a ser um peão. O Lorde da cidade nunca duvidou da minha lealdade, mas você sempre duvidou de mim. Eu não aguento. Espero que o City Lord possa fazer um julgamento claro. O Gordo gritou a plenos pulmões. A equipe que estava originalmente avançando parou. Todos olharam para o Gordo e para o homem com uma expressão hostil. Apenas o guarda da frente soltou um suspiro de alívio. O senhor da cidade olhou para o Gordo e depois para o homem. Parecia haver uma lâmina em seus olhos que abriu os dois e viu através de seus verdadeiros pensamentos. Agora não é hora para conflitos internos. O assunto de Lin Bai é o foco. Julgarei seus assuntos depois que você capturar Lin Bai. Agora, ninguém deve suspeitar de ninguém. A voz do Lorde da cidade era fria e solene. O coração do homem corpulento tremeu. Desta vez, mesmo com algumas dúvidas em seu coração, ele não ousou continuar falando. Ele sabia que o senhor da cidade o estava avisando. Ele não se atreveu a dizer mais nada. HMPH. Você ouviu isso? O senhor da cidade já o disse. Não me provoque no futuro. Fatih bufou e olhou para o homem. Ele levantou a cabeça e caminhou atrás do senhor da cidade. O City Lord apenas franziu a testa com a ação de Fatih, mas não impediu. O homem cerrou os dentes e cerrou os punhos com força, mas só conseguiu quebrar os dentes e engoli-los. Não perca tempo, apresse-se. Enquanto o Lorde da cidade falava, ele exercitou sua força e começou a correr em direção à pequena colina. O som da batalha já podia ser ouvido da densa floresta dentro da pequena colina, assim como os gritos e xingamentos da multidão. Lin Bai, seu grande demônio. Você fez todos os tipos de coisas ruins. Hoje, definitivamente devolveremos o equilíbrio ao mundo. Demônio, não seja tão arrogante. Suas ações são implacáveis e seu temperamento é cruel. É um desperdício você já ter sido uma pessoa decente. Demônio Lin Bai, seu demônio encantador. Não resista, ou quer se render.
Nós definitivamente iremos ajudá-lo a se livrar de sua natureza demoníaca. Silvo. Quanto mais ele se aproximava da encosta, mais frio ficava o coração de Fatih. A partir desses insultos, será que Limbai e os outros realmente foram descobertos? Se a pessoa na floresta não era Limbai, então quem era? Fatih seguiu de perto o City Lord, não ousando ficar para trás. Embora o City Lord não tenha dito nada, o City Lord já havia começado a suspeitar dele, então ele teve que colocar um bom disfarce e seguir de perto o City Lord. Ele não podia fazer nenhum movimento pequeno. Muito em breve, todos chegaram à floresta que estava emitindo uma fumaça negra ondulante. No entanto, neste momento, a floresta estava muito silenciosa. Não passou muito tempo, mas os sons de luta e xingamentos agora não podiam ser ouvidos. Qual é a situação? O homem olhou em volta vigilante, segurando sua arma firmemente na mão. Na frente, siga-me. O City Lord olhou em uma certa direção, e sua figura se transformou em uma sombra negra, correndo em uma certa direção. Fatih e os outros seguiram logo atrás, sem ousar relaxar nem um pouco. Tosse. Lorde da cidade, você finalmente chegou. Só agora, aquele demônio Limbai. Tinha todos nós. Enquanto ele o seguia, Gordo viu uma pessoa caída no chão, coberta de sangue, falando com o senhor da cidade com uma aura fraca. Mas no meio de suas palavras, suas mãos caíram fracamente e todo o seu corpo perdeu a vitalidade. Ao redor dessa pessoa, havia mais de 20 pessoas cobertas de sangue e feridas. Eles jazem imóveis, sem um traço de vida. Aquilo é. Uma pessoa olhou para frente com espanto. Sob uma grande árvore, havia uma besta espiritual que parecia um guindaste outra pessoa. As duas asas da besta espiritual foram arrancadas com força e havia um buraco claro no peito daquela pessoa. Zhang Shen realmente morreu tão facilmente. Entre o nosso grupo, sua força está pelo menos entre os 3 primeiros. A multidão começou a se agitar. Eles estavam muito familiarizados com a força um do outro e, ao mesmo tempo, estavam muito confiantes em sua própria força. E neste momento, uma pessoa cuja força não era muito diferente da deles morreu tão facilmente na frente deles que os chocou muito. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 310. Câmara secreta casa de pedra na floresta. Cadáveres cobriam o chão. O sangue corria como um rio e uma grande mancha de fogo queimava ferozmente. No entanto, não havia nenhum vestígio de Limbai. O City Lord cerrou os punhos com força, fazendo estalos enquanto cerrava os dentes e olhava ao seu redor. Quando o Gordo foi varrido pelo olhar do City Lord, todo o seu corpo estremeceu e suas pernas quase ficaram fracas e caíram no chão. Embora a raiva do City Lord não estivesse expressa em seu rosto, seus olhos já estavam cuspindo chamas, deixando as pessoas apavoradas. Senhor da cidade. O homem corpulento avançou sob a imensa pressão e ajoelhou-se sobre um joelho no chão. Sua voz era sincera e sua testa estava cheia de suor. Falar. O senhor da cidade disse friamente. Sinto que há alguns pontos que são muito suspeitos. Quando o homem corpulento viu que o Lorde da cidade não falava, ele continuou. Não parece que Limbai fez isso. Você disse que não parece ser obra de Limbai. Então, como você explica o que aquele moribundo disse agora? O City Lord ergueu as sobrancelhas e a raiva em seus olhos se dissipou um pouco. O coração de Fatih tremeu. Ele não achava que este homem tinha os mesmos pensamentos que ele. Com base na compreensão de Fatih sobre Limbai, Limbai não teria matado alguém de forma tão cruel. Além disso, se o Limbai fizesse isso, ele não teria deixado uma cena tão óbvia para que outros descobrissem que foi ele quem fez isso. Com certeza seria mais transparente. Então, quem foi que fez isso? O coração de Fatih começou a ficar ansioso. Uma grande questão surgiu em seu coração. Será que alguém estava fingindo ser Limbai e queria criar alguns segredos indescritíveis? O homem continuou a falar. Vendo que o City Lord não estava com raiva, ele ficou cada vez mais confiante. Ele disse apaixonadamente, é possível que alguém esteja fingindo ser Limbai e queira fazer alguma coisa. Atualizações por Romance VIP.
Com assim que ele disse isso, todos ficaram em silêncio. Fatih até se virou para olhar para o homem. FCK, você tem uma habilidade de ler mentes. O City Lord esfregou as palmas das mãos e pensou profundamente. Depois de um longo tempo, ele disse lentamente, qual é o seu nome? Ao ouvir isso, o rosto do homem se iluminou de alegria e ele disse apressadamente, eu me chamo Fu Silvo. Você é realmente sortudo. Fatih ridicularizado continuamente em seu coração. Este homem parecia grande e corpulento e tinha uma barba cheia. No entanto, esse cérebro brilhante dele não combinava com sua aparência. Se não fosse por Fu trazer isso à tona neste momento, o Lorde da cidade poderia ter ficado surpreso com este assunto. Embora ele não soubesse quem fez isso causou confusão ao Lorde da cidade e também foi muito benéfico para as ações de Lin Bai. Mas agora, foi visto por um homem corpulento. Nem mesmo a pessoa que fez isso provavelmente poderia ver através disso. Fu, este é o remédio espiritual para você. Se você pegá-lo, deverá ser capaz de romper um pequeno estágio. O Lorde da cidade lançou casualmente um remédio espiritual, mas Fu ficou muito chocado. Recebeu cuidadosamente na mão, com medo de que se quebrasse e derretesse. Os olhos de Fu estavam deslumbrados. Demorou muito para reagir e ele agradeceu apressadamente, obrigado, senhor da cidade. Esta erva espiritual era extremamente familiar para Fatih. Foi essa erva espiritual que permitiu a Fatih aumentar seu nível de cultivo, que não avançava há muitos anos. Depois de pegá-lo, deixarei este assunto para você investigar. Se houver alguém aqui que você gostaria de ajudar, sinta-se à vontade para mencioná-lo. Eu vou concordar com você. No momento em que o Lorde da cidade disse isso, o coração de Fatih disparou e uma premonição muito ruim surgiu em seu coração. Definitivamente não falharei em minha missão. Senhor da cidade, quero que ele seja meu ajudante e me ajude a investigar este assunto. Fu apontou um dedo para trás dele, e essa direção era gordurosa. As sobrancelhas de Fatih saltaram de tanto ser apontada. Ele? O Lorde da cidade não sabia quais eram as intenções de Fu. City Lord, eu suspeito que ele não quer minha ajuda, mas tem outras intenções. Perdoe-me por rejeitar. Fatih rejeitou decisivamente. Embora Gordo fosse um espião, ele havia contribuído muito para esta operação. Aos olhos dos outros, foi ele quem se rebelou contra Lin Bai e feriu gravemente dois dos companheiros de Lin Bai. Além disso, ele estava secretamente fornecendo pistas ao Lorde da cidade. O Lorde da cidade franziu a testa e balançou a cabeça. Então faremos como você diz. No entanto, posso garantir que ele definitivamente não é o que você pensa. Se você usar a autoridade deste assunto para ameaçá-lo novamente, as consequências. O tom do City Lord mudou e ficou frio. Fu rapidamente balançou a cabeça. Não, não vou. O Lorde da cidade olhou para Fu e assentiu. Então vocês dois vão agir juntos. Você deve descobrir a verdade aqui. Espero que possamos cuidar um do outro. Quando Fu ouviu isso, ele não pôde deixar de sorrir. Ele se virou e olhou para Fatih, seus olhos cheios de provocação. Mesmo. Espero poder pegar aquele devil Lin Bai e descobrir quem está se passando por ele e quais são suas intenções. Fatih também revelou um sorriso, mas em seu coração já estava amaldiçoando as 18 gerações de ancestrais de Fu. Fu mais uma vez fez com que o plano de fuga de Fatih falhasse. Agora, use isso como seu ponto de partida. Procure por aquele demônio, Lin Bai, até encontrá-lo. O tom do City Lord era muito leve, mas fez com que todos sentissem uma pressão de montanha. Sim. Fatih e os outros responderam apressadamente, sem ousar hesitar nem um pouco. O Lorde da cidade e os outros se dispersaram em todas as direções, deixando apenas Fu e Gordo no local. Os dois se entreolharam, mas nenhum deles tomou a iniciativa de falar. Depois de um tempo, Fu engoliu a pílula que o Lorde da cidade havia lhe dado na frente de Fatih. Então, ele se sentou de pernas cruzadas em uma enorme pedra e digeriu a força medicinal. Instantaneamente, um brilho fraco cercou seu corpo. Do outro lado,
nas profundezas da câmara secreta no salão principal do City Lodge. No momento, só quero saber quem fez esta câmara secreta e quem fez os mecanismos aqui. Se eu descobrir, definitivamente amaldiçoarei seus ancestrais por 18 gerações. O magrelo olhou em volta e gritou. Ao longo do caminho, encontraram mais de 30 armadilhas de vários tamanhos. Algumas das armadilhas estavam interligadas e, se não tomassem cuidado, todos morreriam aqui. Felizmente, a casca áspera de Little Black era dura, e todos eles usaram seus corpos para recebê-la. Além disso, Little Red e Little Green também fizeram um movimento juntos, acionando a maioria das armadilhas. Eles conseguiram seguir um caminho e chegaram a uma sala muito grande. No entanto, havia apenas uma casa de pedra neste espaço. Havia uma cama de pedra, um banco de pedra e uma mesa de pedra. Sobre a mesa havia tigelas e pauzinhos feitos de pedra. Foi-se. Não encontrei mais nada útil, mas estou curioso. O quanto a pessoa aqui gosta de pedras. O homem magro verificou os arredores, mas não encontrou mais nada. Ele relatou isso a Limbai. A princípio, ele não acreditou. Ele segurou a pedra na mão e brincou com ela por um longo tempo. Ele pensou que era um lindo jade envolto em pedra ou algum tipo de tesouro celestial. Mas depois de abrir um dos pauzinhos, o magrelo descobriu que era uma pedra sem valor. Também não encontrei nada pela casa. Baixe balançou a cabeça e voltou com pesar. Mas eu vi uma pegada aqui. Deveria ter sido deixado pelo senhor da cidade quando ele entrou neste lugar. Limbai coçou o queixo e disse lentamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.